Graça e paz, Deus seja louvado e agradecido na tua vida. Eu sou o pastor Silvio Dark e por mais uma vez quero tratar de um assunto, falar de um assunto e que eu acho muito interessante e estive analisando e trazendo para os nossos dias. Achei umas colocações muito interessantes de comparativo. Quero pedir para que você assista esse vídeo com atenção e que os seus comentários sejam comentários respeitosos concernente à fala, até porque devemos respeitar as ideias e o pensamento do outro. Então, que o seu comentário seja um comentário, no mínimo, respeitoso. E se você não concordar, que você possa simplesmente também não assistir o vídeo, ok? Eu quero partilhar com você um assunto nos dias de hoje, que fazemos muita confusão nos dias de hoje com essa palavra, e essa é a grande realidade. Por exemplo, eu quero falar sobre altar. Altar santo. Qual altar que deve ser santo hoje nos nossos dias? Altar pessoas ou altar da igreja? Altar aquele elevo que se tem, aquela parte mais alta que se tem na igreja, que se dá o nome de altar. Erroneamente dá-se o nome de altar àquele lugar. E, infelizmente, hoje tem muitas pessoas que praticamente elas idolatram, criam uma idolatria sobre esse altar da igreja, aquela parte mais alta da igreja. Tem uns que é bem grandão mesmo, bem alto mesmo, que você praticamente tem que ficar com a cabeça assim, olhando lá praticamente para o céu. E dá o status de quem está ali, é uma pessoa totalmente chegando ao céu, uma pessoa com a vida e tal. E exatamente sobre isso que eu quero falar de uma forma bem direta com você. Quem deve ser santo? O altar, esse elevo da igreja? Ou altar você como pessoa? Então eu quero chamar a sua atenção e vem comigo em mais esse esmiuçando esse texto, procurando entender o sentido dessa palavra. Primeiro, quando surge na Bíblia a palavra levantar um altar a Deus, edificar um altar a Deus, a gente tem que fazer entender bem esse sentido que é o altar no Antigo Testamento, né? O significado, porque eu sempre digo que tudo tem uma raiz. Há uma raiz de tudo. Por que aquilo surgiu? Para que aquilo surgiu? Quem trouxe esse conceito à tona? Então, tudo na Bíblia tem uma raiz. Tudo na Bíblia tem uma raiz. Qualquer versículo ou palavra que você pegar, ela vai ter uma raiz, vai ter um sentido, de uma origem, para que, por que aquilo. E é exatamente isso que é importante. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu deduzo, o que eu quero que seja. É a raiz daquilo que foi feito, para que foi feito. Isso é o mais importante. Se a pessoa conseguir entender a raiz do porquê foi feito e quem fez, nós não teríamos tantos problemas como temos hoje nas igrejas, com muitas discrepâncias. Vamos lá, então, primeira coisa, edificar um altar a Deus significa elevar a Ele aquilo de mais precioso. Você pode notar que no Novo Testamento, sempre no Antigo Testamento,
sempre quando Deus falava, levante um altar a mim, alguma coisa seria sacrificada, alguma coisa seria apresentada a Deus, seja um sacrifício de um animal, uma oferta de manjares, de bolo, de farinha, alguma coisa era apresentada nesse altar. E esse altar, entenda bem, esse altar, ele é algo construído. Na verdade, o altar hoje seria a semelhança do nosso púlpito, que eu vou falar isso lá na frente. Então, o altar não era onde as pessoas subiam. O altar não era onde as pessoas subiam. O altar era onde se apresentava o sacrifício. As pessoas, você não via ninguém subindo no altar. Por exemplo, Elias fez um altar, colocou águas no rego, e aí Deus fez cair fogo, consumiu o sacrifício que estava ali naquele altar. Elias estava em cima desse altar, ou Eliseu, né? Estava em cima desse altar? Não, não estava. Então, a gente começa a entender que esse altar, a finalidade deste altar, não é de ninguém subir em cima dele, mas sim de apresentar sobre ele um sacrifício a Deus, ou aquilo de mais precioso a Deus. Então vamos lá. Segundo, a palavra altar, ela tem um sentido no hebraico, no grego e no latim. Ela tem um sentido no hebraico, no grego e no latim. No hebraico, significa lugar de matança. E assim não era. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir do lugar de matança. Mas calma aí, o pastor Silvio Dark. Mas matança porque matava os outros? Não. Até tinha os altares dos deuses que se oferecia até às próprias crianças. Mas aqui, nessa expressão lugar de matança, porque se oferecia animais. Então era um lugar de matança, onde se apresentavam esses animais, onde esses animais eram sacrificados. No grego, passa a ser, aí o nome já vem mais propício, que no grego é lugar de sacrifício. Lugar de sacrifício no grego. E no latim, significa simplesmente plataforma elevada. Então, olha só como que muda esse significado. Mas, plataforma elevada, lugar de sacrifício no grego e lugar de matança no hebraico. Agora, o mais importante é que o significado de altar na Bíblia. Qual é o significado de altar na Bíblia? Na Bíblia, aonde ele aparece, os primeiros rugimentos aí desse altar, qual a finalidade realmente desse altar. E é exatamente aí que a gente faz uma grande confusão nos dias de hoje, que as pessoas falam, não, o altar é santo, o altar é isso, eu não posso subir lá porque o altar é santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem tem que ser santo? Aquele lugar que você construiu lá na igreja, ou que o pastor construiu, o líder construiu, ou quem quer que seja construiu, aquele lugar elevado, ou altão ou baixinho, quem tem que ser santo? Esse lugar ou você como altar de Deus? Eu, particularmente, creio assim, que quem tem que ser santo é a pessoa, e não aquele lugar que foi construído lá com blocos de cimento, para as pessoas subirem em cima, para mais se destacarem do que outra coisa. Porque hoje, como as pessoas falam, tribunas, essa tribuna, ou erroneamente altar, porque não é um altar, as pessoas estão mais ali para se aparecer, para se destacar das demais que estão embaixo.
dizendo que quem está em cima tem uma vida mais santa, uma vida mais correta, uma vida mais digna. E nem sempre foi assim. Inclusive nas sinagogas, nos templos, a gente vimos estudando vários personagens que estavam sobre esse elevo, que não era altar, né? esse elevo, e que tinha uma vida totalmente destruída. Então, aqui eu quero destacar dois altares. O altar pessoa, o altar elevo de igreja. E desses dois aí eu te pergunto, quem tem que estar santo? Muito bem, isso mesmo, você. Você como altar. É você como altar que tem que ser santo, você como altar de Deus. Então vamos lá, na Bíblia, elevação, lugar de oferecer sacrifício. E assim, olha, e aí eu quero chamar você para dentro da Bíblia, o que eu ainda não fiz. E aí eu quero convidar você para nós examinarmos Gênesis capítulo 8, ou Bereshit, para ficar mais chique. Bereshit capítulo 8 e versículo de número 20, para nós examinarmos aí essa expressão. Então, Bereshit, ou Gênesis, né? Capítulo 8, versículo de número 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. E edificou Noé um altar. Agora vamos ver se ele subiu em cima desse altar. O que ele fez com esse altar? E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o... Noé subiu em cima desse altar? Não, ele ofereceu sacrifício sobre este altar. Então, entenda uma coisa, o que nós temos hoje, que nós falamos de altar hoje, é simplesmente um elevo. Nós não podemos devotar a isso, a esse quadrado em que muitos brigam para estar em cima desse lugar, como destaque, como isso, como aquilo, como se esse lugar fosse santo. Não, santo são as pessoas, ou deveriam ser as pessoas que sobem ali. Eu até concordo que se deva ter nas igrejas como se tem um lugar, quando as pessoas podem ficar mais destacadas um pouco para se pronunciar a outras, mas não concordo de maneira alguma que esse lugar deva ser atribuído a esse lugar total santidade, mais do que qualquer outro. Não, toda a igreja, aí nesse conjunto, toda a igreja ela é santa, toda a igreja, desde a sua entrada do pátio até o altar, tudo é santo. E todas as pessoas lá dentro têm que ser santo, não é só aquele lugar. Mas entre aquele lugar e as pessoas têm que estar em uma santidade. Por quê? As pessoas têm um valor maior. Então a gente entendeu o seguinte, o conceito de Noé, e não só com Noé, Jó, Abraão, todos eles fizeram altares para apresentar um sacrifício. Então entenda, altar, no Antigo Testamento e assim também no Novo Testamento, altar não era onde as pessoas subiam em cima, tá? Não é. Altar era onde se apresentava o sacrifício e não onde se subia em cima desse altar. Então hoje, nos dias de hoje, as pessoas falam, mas o altar é santo, o altar é santo. Qual altar, minha filha? Qual altar, meu filho? Não. Altar pessoa ou altar da igreja? Não. Ou você acha que todo mundo que está lá em cima desse elevo, eu nem gosto de usar o nome de altar, esse elevo, está com a vida totalmente correta?
Deveria, né? Deveria. Então, é as pessoas que têm que ser santo e não aquele lugar mais alto dentro da igreja. Com isso, vamos buscar aí do que propriamente é feito, construído. Em Shemot, ou Êxodo, no capítulo 20, olha só que coisa interessante. Êxodo, no capítulo 20, e versículo 24. Êxodo 20, 24. Êxodo 20, 24. Vamos lá. Um altar de terra me farás, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Então farei o quê? Um altar de terra. Tinha altar que era feito de pedras mesmo. Fazia um altar de pedra para fazer o sacrifício. Então, esse altar, por exemplo, esse altar mesmo, ele ganha mais força, esse conceito de altar, no tabernáculo, quando se faz o altar do holocausto. O altar do holocausto. Tá? E note que quem apresentava ali os seus sacrifícios ali não ficava em cima, senão morria queimado. Então não tinha como ficar em cima do altar. Então o que é altar? Altar é um lugar de sacrifício, aonde se sacrificava a Deus. Então quando Deus falava, levante um altar a mim, edifica um altar a mim, Deus está falando, sacrifica a mim. Faz um sacrifício para mim. Faz um altar e sacrifica sobre esse altar a mim. Então, eu quero dizer o que? O altar hoje, nos nossos dias hoje, em que as pessoas mais se confundem e coloca, dá todo o crédito àquele lugar da igreja que não é um altar, não é um altar. Se nós com a base bíblica, eu estou te apresentando base bíblica. O que é um altar na Bíblia? Na Bíblia, o que é o altar na Bíblia? E se você pega uma expressão até de Neemias capítulo 8, você vai ver que essa palavra ela nem surge lá em Neemias capítulo 8, quando ele vai ler o livro da lei. Então, por exemplo, a confusão hoje, altar e púlpito. Púlpito hoje é o lugar onde nós colocamos a nossa Bíblia. Coloca ali para fazer a administração. Isso é o púlpito. O altar hoje que é atribuído, e que na verdade não é altar, seria ali um elevo que as pessoas colocam, pode até se chamar de altar, pode, mas não com o peso que muitos acham como tinha no Antigo Testamento, porque altar no Antigo Testamento era de sacrifício. E vamos colocar entre aspas o altar que nós temos hoje. É um lugar onde as pessoas estão ali para se destacarem do outro restante. Há uma diferença, mesmo se nós fizermos a comparação, há uma diferença muito grande de comparação entre o altar em um Antigo Testamento, por que surgiu, para que surgiu, quem autorizou, entre o que nós temos hoje. Então, o que nós temos hoje, não, por exemplo, você chega na sua igreja, tem alguém sacrificando alguma coisa na sua igreja? Não, não tem. Mas aí você pode me dizer, não é porque hoje não existe isso. Esse ato do sacrificar. Muito bem, eu concordo com você, mas você se sacrifica no jejum, você se sacrifica na oração. Então, qual é o altar mais importante? Você ou aquele elevo da sua igreja? Você. Porque você jejua, você sacrifica a sua carne, você sacrifica ela em jejum, você sacrifica ela em oração, você sacrifica ela se abstendo de alguns prazeres.
Então você é o altar. Você é o altar. Você é o altar que tem que estar santo, irrepreensível, imaculado. Você é o altar, não aquele ressalto da igreja. E nós vemos isso, essa diferença onde? Desse altar. Nós vemos isso com Jacó, quando Deus pede Jacó para levantar um altar e edificar a ele. Nós vemos isso com Abraão, que levou até mesmo o próprio filho, com Jó. Nós vemos isso com Moisés. Então não confunda altar do sacrifício, de sacrifício, conceito bíblico, com o que se tem hoje na igreja. E entenda uma coisa, quem tem que estar santo não é aquele lugar maior na igreja, é você. Porque o maior, hoje o altar mesmo, do sacrifício mesmo, é você. Santo, irrepreensível, imaculado, que se sacrifica a sua vida para ter uma santidade com Deus. Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua chamada, teu ministério. Forte abraço.